Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Dermato Papers. Aqui conversamos tudo sobre dermatologia. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Perla Gomes. E hoje vamos conversar sobre queilites. Queilites é um assunto também que o dermatologista conduz e aborda em consultório e ambulatório, né, Perla? E aí a gente precisa esclarecer para a população, inclusive para os nossos colegas médicos, que é um sítio de exame físico e muitas vezes de tratamento do dermatologista. Muitas doenças sistêmicas ou doenças exclusivamente dermatológicas têm manifestação em cavidade oral e podem afetar, sem dúvida nenhuma, lábio superior, lábio inferior, caracterizando uma queilite. Isso. Mas já para a gente entender e passar para o pessoal que está nos escutando, o que é que seria queilite? Como é que a gente definiria esse quadro sindrômico que pode estar associado a diversas condições? Então, a queilite é uma inflamação dos lábios, seja superior ou inferior ou de ambos, e que causa um edema importante, e isso pode levar a sintomas ou não. E também pode ocasionar um comprometimento estético do paciente, né? Isso. Então, o paciente pode ter sintoma associado ou não, às vezes não é nem queixa do paciente. Isso. Tem paciente que a gente até atende com queilite actínica, não está nem aí, nem um pouquinho preocupado, aquela pele cheia, toda fissurada, com descamação, mas não é uma queixa necessariamente relatada pelo paciente, mas que a gente precisa examinar e tratar se a gente identificar. Então, queilite é inflamação geral do lábio, que pode ser superior ou inferior dos dois, que pode ter eritema, fissura, descamação, um aumento de volume, tudo junto ou cada sinal desse isoladamente, e que pode dar algum impacto estético ou sintomático para o paciente ou não, né? Então, isso aí, esse quadro é bem generalizado. E aí, muita gente, quando vai estudar essas queilites de lesão oral de forma complexa, fica até um pouco enrolado, né? Como é que a gente pode classificar as queilites? São todas tão, às vezes, distintas umas das outras do ponto de vista etiológico, mas de aspecto clínico podem ser até bastante semelhantes. Existiria uma classificação, digamos, padrão na literatura para essa queilite, Perla? As classificações são muito controversas, né? Existe até alguns autores que classificam em aguda, crônica, outros em lesões que são reversíveis e são irreversíveis. Então, assim, realmente não existe essa classificação, mas tem aquelas queilites são mais comuns, né? Então, temos a quelite angular, temos a quelite por contato, tem a quelite esfoliativa, temos a quelite causada por medicamento, que é muito comum no uso da isotretinoína e da acitretina. Temos as queilites que a gente considera mais crônicas, né? Que são a glandular, a granulomatosa, a por células plasmáticas, né? E assim, entre outras, mas essas são as principais, né? Então, no ponto de vista prático, a gente vai muito classificar pela etiologia, né? Pelo aspecto de manifestação e etiologia, porque não tem um padrão, nem temporal, nem de apresentação único que a gente consiga classificar tudo de forma muito arrumadinha, né? Então, a gente acaba pensando e fica meio contexto. Confuso, né? Muitas vezes, né? Isso. Então, qual é a ideia para a gente diagnosticar queilite? Seriam todos os casos que precisam de biópsia? A gente bater o olho, já sabe o que é, identifica. Como é que a gente dá diagnóstico clínico? A gente vai falar já aqui os tipos de queilites, né? Pelo menos uma caracterização geral desses tipos, mas de forma ampla, como é que a gente pode passar para o pessoal de casa que a gente dá esse tipo de diagnóstico? Então, assim, começamos pela história clínica do paciente. É importante sabermos exposição do paciente. Às vezes são pacientes que estão expostos ao sol de forma muito crônica. Às vezes são pacientes que têm o hábito de lamber os lábios. Às vezes o paciente é pontual em dizer que está usando algum produto no lábio. Então, a gente precisa dessa história bem direitinha para tentar resgatar esse diagnóstico, né? Fora isso, temos que examinar. No nosso exame físico, a gente tem que tocar no lábio, sentir se esse lábio está edemaciado, se está infiltrado, se tem úlcera, se tem dor, exatamente, se está sangrante, se não está sangrante, se aquela borda labial se perdeu, se não se perdeu. Então, muitas coisas ao toque, a gente verifica, ao olhar e ao toque, a gente verifica já muita coisa aí. Isso. Temos a dermatoscopia, sendo que ainda não existe padrões assim de dermatoscópico para queilites. Então, ela pode nos ajudar na queilite actínica, que é a queilite que você pode ter comemorativos de queratoses actínicas, né? Então, a maioria a gente vai ver mais descamação, fissuras. E, no caso da queilite, e o aumento do volume. Mas na dermatoscopia pode ajudar aí na parte da queilite actínica um pouco, mas não tem um padrão certo, correto, né? E aí, baseado nessa história, nesse exame físico, aí
vamos atrás daqueles pacientes que a gente realmente vai precisar biopsiar. Quais seriam esses pacientes, né? Mas antes da gente indicar biópsia, a gente vai precisar caracterizar clinicamente. O que é que a gente costuma olhar, utilizar do ponto de vista clínico, que você já falou, que a inspeção e a palpação são elementos importantes no exame de quelite, né? O diagnóstico clínico é majoritário, na grande maioria delas, e excepcionalmente precisa de biópsia. Dermatoscopia, pessoal, como a gente já viu, é realmente um instrumento que a gente tem, né, até estendido mais o uso para outras condições, além de lesões melanocíticas, mas em mucosa a gente ainda tem uma certa restrição, inclusive para lesão pigmentada. Imagina para condições inflamatórias. Então, a gente não tem condição de ter uma segurança num diagnóstico dermatoscópico de qualquer tipo de quelite, né? Então, a ideia é a gente caracterizar clinicamente e, excepcionalmente, se a gente achar que precisa dirimir alguma dúvida, fazer biópsia local. Mas vamos lá, então, Perla, para a gente dar diagnóstico, antes disso, a gente tem que examinar, ter uma segurança clínica, uma suspeição clínica de algum diagnóstico. Então, vamos só, digamos, passar uma cobertura aí sobre as principais formas de quelite para o pessoal lembrar como é a característica clínica dessas lesões. Uma das quelites mais comuns é a quelite angular, que na verdade não é uma quelite propriamente dita, porque não é necessariamente a inflamação do lábio, é muito mais uma comissurite, né? Uma inflamação da dobra labial. Isso. Como é que a gente caracteriza esse tipo de quelite? Essa quelite ela é muito comum em pacientes que têm um acúmulo de saliva nessa região, ou em pacientes que não têm saliva, tipo numa síndrome de Sjögren, né? E não acumula saliva naquela região. A lesão é muito seca, isso leva à formação da inflamação da comissura, como a Claudinha falou. E assim, é importante, porque às vezes a gente pega no consultório, né, Claudinha, paciente mais idosa, que já tem um caimento formando aquela preguinha na região. Uma flacidez, né, que acaba dobrando mais a comissura. E aí, nessa flacidez, termina acumulando. E é muito comum, às vezes, a gente ter que tratar com preenchedores para melhorar aquilo dali, né? Então, é importante a gente entender que tem várias formas. Pode ser no adulto jovem, mas pode ser no idoso também, né? Isso. Então, a quelite angular tem relação com, digamos, um desequilíbrio relacionado à umidade na comissura labial, seja por excesso de saliva. Então, pacientes que não ocluem bem a mordida, né, a dentadura, digamos assim, não tem uma oclusão dentária adequada, né, ou que tem uma flacidez ou redução do volume dentário, anatômico, né? Então a gente vê a paciente muito atrofiado, idoso, né, que já teve perda dentária, já tem uma flacidez importante, aquela comissura acaba tendo uma dobra muito mais sobressalente e acumula saliva, sem dúvida nenhuma. Respirador bucal, a gente vê muito, paciente que usa aparelho dentário, né, e tudo isso vai fazer com que o paciente muitas vezes durma de boca aberta ou tenha uma tendência a umidificar muito mais essa comissura, e ali, além da umidade e irritação da própria presença da saliva, pode haver presença de outros micro-organismos. Isso. Quais seriam esses, Pode ser Perla? tanto fúngicos, né? A cândida é muito comum a gente ter, como também um bacteriano. Isso. Então, você termina fazendo infecção secundária, seja fúngica ou bacteriana. Isso. Tem ardor, muitas vezes fissura local, e a gente tem que vigiar isso. Lembrar que, além dessas condições anatômicas e relacionadas à abertura oral, a gente tem condições que podem estar relacionadas à etiologia também, né? Deficiência de ferro, deficiência de zinco, enfim, podem também estar associadas, B12, né? Associadas à quelite angular. Mas além da quelite angular, que é mais uma comissurite, a gente vai para as quelites propriamente ditas, que são a inflamação e aquela alteração do próprio lábio. Uma das principais, para quem nos está acompanhando aí no YouTube, a gente está com imagem aqui de uma quelite actínica. Como é que a gente caracteriza clinicamente a quelite actínica? Então, a quelite actínica é aquela quelite que a gente vê com bastante edema, infiltração, com úlceras, às vezes as úlceras estão sangrantes, a gente tem essa perda do contorno entre a semimucosa e a pele. Então, normalmente, pega mais lábio inferior do que lábio superior. Então, normalmente é isso, é aquele lábio mais endurecido, né? Que a gente encontra com úlceras sangrantes, né? Basicamente é isso. A gente suspeita, então, pacientes mais de pele clara, aquele perfil oncológico, né? Isso. Paciente pele clara, com fotodano importante. Então, paciente que tem aquela derme já mais enrugadinha, aquele fotodano acentuado, mancha, queratose actínica difusa na face, e não é à toa que o lábio inferior também vai ser afetado. Então, o que é que a gente observa, como você disse, fissura, descamação, aumento ou redução do volume, às vezes atrofia também. Isso. Um aspecto mais friável com tendência a sangramento, e isso de forma bastante recorrente. Então, aqui o alerta principal é ficar atento para a evolução, eventualmente, para carcinoma espinocelular, né? Mas a característica realmente
é essa. Além da quelite actínica, a gente tem a quelite exfoliativa. Quem é que costuma manifestar esse tipo de quelite, Perla? É muito comum em pacientes jovens, né? E você, como vê na figura, você pode pegar tanto o lábio superior e inferior ao mesmo tempo. Normalmente é muito relacionada com a parte emocional, né? Então, desse jovem. Então, pessoas mais ansiosas, né? Que tem costume de estar passando a língua na região dos lábios ou mordendo os lábios, né? E aí, essa saliva, ela termina irritando a região da semimucosa e levando esse quadro aí de mais descamação que vocês veem, né? Isso. E normalmente, além dessa descamação, você pode ter um eritema também perioral, difuso, às vezes ultrapassando até a região da semimucosa. Além de mordiscar, alguns têm o hábito até de puxar, né? Essas lamelazinhas que vão descamando e acaba traumatizando cada vez mais. Então, são pacientes mais comuns, são pacientes preferencialmente do sexo feminino, que têm relação com ansiedade, depressão. Então, além da condução tópica, que a gente vai falar mais em breve, a gente tem que ter todo esse contexto psicológico para ver se o paciente perde esse hábito e usa outros mecanismos para reduzir estresse e toda essa condição de ansiedade, né? O que mais, Perla? Temos também a quelite glandular. A quelite glandular tem uma característica um pouquinho diferente das demais, que é o aumento de volume, né? Seria a granulomatosa, né? Granulomatosa, lá veio, glandular, foi tudo com G, mas granulomatosa, desculpa. Essa é uma quelite que a gente não sabe a causa ainda, né? O que é que leva a isso, mas que na biópsia a gente já vê formação de granulomas na região profunda, e ela pode vir de forma, como vocês estão vendo, esse edema, mais infiltração, né? Como vocês veem aí na região do lábio superior e inferior. E normalmente ela pode vir isolada, que é conhecida como a de Micher, né? Ou ela pode vir associada com a síndrome, né? Que é a síndrome de Michelson-Rosenthal. E que nessa síndrome, além da quelite, vem associada uma língua aplicada e uma paralisia facial, né? Geralmente unilateral. Então, aqui, ó, como a quelite granulomatosa, corrigindo de novo aqui, né? Não é uma quelite que a gente vai ver granuloma na derme profunda, aqui a gente praticamente não vê alteração de superfície, a gente não vê descamação, fissura, a gente vê muito mais um aumento de volume pela infiltração desses granulomas. O mais comum que você diz pode vir isoladamente ou em associação com síndrome, mas existem condições, inclusive que podem gerar granuloma, que é o contato com benzoato e até canela está relatado. Lógico, são condições de exceção, mas que a gente precisa lembrar desta possibilidade na investigação, tá? Agora, vamos lá, quelite glandular. Isso. Agora sim. E aí, essa quelite glandular, você já vê acontece principalmente em lábio inferior, né? E você já vê aí muitas lesões ulceradas, né? Você pode, às vezes, ter pústula, né? E aí ela decorre de quê? Ela decorre de um quadro de uma obstrução de glândulas salivares heterotópicas e associadas a uma infecção secundária bacteriana, né? Então, normalmente, vocês, quando vão ver esses lábios, os lábios podem até ter uma eversão por causa dessa infecção aí crônica, né? Na lesão dos lábios. Isso. Além da quelite glandular, a gente tem também a quelite de células plasmáticas, que é bem mais rara, né, Perla? A gente praticamente não tem um segmento de grande número de pacientes com essa condição. Pode se confundir um pouquinho com a quelite actínica, porque também acomete idoso, mas não tem associação relacionada ao sol. Na verdade, ninguém sabe exatamente a etiologia e acaba sendo necessário biópsia para caracterizar esse tipo de quelite, né? Isso. E vamos lá, então. Então, a gente já deu uma revisada aqui sobre os aspectos clínicos das quelites, e aí, digamos que a gente ficou super seguro, a gente segue o tratamento, mas em algumas condições a gente pode ter alguma dúvida de diagnóstico. E aí, quando é que a gente precisaria biopsiar algum tipo de quelite? Quais seriam essas indicações? Então, assim, principalmente naquelas quelites crônicas que não são reversíveis, né? Porque como não, uma quelite angular, uma quelite esfoliativa tratou, melhorou, né? Então, mas naquelas quelites que persistem, né? Então, principalmente aquelas, como a gente falou, a granulomatosa, a glandular, a quelite actínica, principalmente a actínica, porque a gente tem medo dessas lesões evoluir para um SEC, que é muito mais comum evoluir para o SEC na região labial do que na região restante da pele. Então, a gente fica sempre muito atentos a essas lesões nos lábios, né? Isso. Então, são basicamente nessa. Então, quando aquele lábio que a gente já viu, muito edemaciado, infiltrativo, com úlceras sangrantes, né? Então, que tem às vezes tem literatura que fala, se tiver uma leucoplasia, deveria já biopsiar, mas isso a gente sabe que é um pouco controverso, porque tem leucoplasias que não têm atipias, né? Mas em outra literatura eles pedem também para biopsiar. Isso. Então,
quelite actínica é muito claro o diagnóstico, mas a gente biopsia quando pensa em SEC. Não é, eu diria que não é exatamente para a gente confirmar a quelite actínica, é para excluir a possibilidade de SEC, porque a gente sabe que tem uma evolução pior, é uma lesão de semimucosa, tem um risco de metástase linfonodal e parotídea maior do que em outros sítios cutâneos. Então, indicação, suspeita de SEC quando a gente já tem uma quelite actínica, nessas quelites com aumento de volume, né? Pensando uma quelite glandular, ou granulomatosa, hoje eu estou trocando tudo, granulomatosa, né? Que pode fazer parte da síndrome ou não. E, curiosamente, também alguns pacientes com doença de Crohn podem apresentar quelite granulomatosa. Lembrando que doença de Crohn, doença inflamatória intestinal, que apresenta granuloma no histopatológico, né? Na biópsia do adenal, enfim, de mucosa intestinal, e pode, inclusive, afetar, né? Da boca ao ânus, então você pode ter, inclusive, presença de granuloma no lábio, mas isso é exceção também. Então, a gente precisa da biópsia, todo o contexto clínico do paciente para fechar esse diagnóstico. Leucoplasia e úlcera há controvérsia, se for teimosa, persistente a tratamento, a gente tem que dirimir, né, e ter certeza se é um SEC ou se ainda é um quadro pré-neoplásico, né, ainda em evolução. Então, as indicações principais são essas, e na plasmática também, porque é difícil você fechar diagnóstico só olho nu, já que é um achado muito mais anatomopatológico para você fechar diagnóstico, e isso vai implicar em mudança de tratamento, né, Perla? Eu acho que é mais ou menos por aí. Esqueci de alguma coisa? Não, acho que é isso aí. Vamos lá. Então, além disso, da biópsia, que a gente, como dermatologista, eu brinco que o dermatologista tem a biópsia como hematologista em hemograma, né? Então, a gente pensa logo em exame, pensa logo em biópsia. Mas, além da biópsia, a gente pode também, em algumas circunstâncias, solicitar alguns outros exames complementares. Isso. Então, vamos lá. Alguns exames de sangue, né? É importante lembrar das deficiências que Claudinha já falou no início, né, de nutricionais. Então, deficiência de vitamina B12, deficiência de ferro, deficiência de zinco. Então, é importante que a gente tenha isso, uma anemia, então um hemograma, que já deixaria isso bem claro, né? Fora isso, a gente sempre pede o VDRL, principalmente nos casos de quelite angular, porque faz diagnóstico diferencial com a fissurite da sífilis. Então, é importante também, né? Outra coisa, existe uma síndrome, que é a síndrome de Plummer-Vinson, que ela pode vir associada com anemia, com a estenose esofágica, né? E também com a quelite. Além da língua despapilada, né? Que faz parte de todo o contexto então, também. Com o hemograma também conseguiríamos ver. Então, é importante, né, dermato, apesar de ser visto só pele, eu digo que não é só na pele, né? A gente precisa descartar algumas coisas sistêmicas. E nesse caso, eu acho que era importante isso. Fora isso, Claudinha, tem um teste, né? O teste de contato, como a gente falou, qualquer coisa que a gente... Ou às vezes o paciente está usando um batom novo, né? E começou com isso. Ou o paciente coloca alguma coisa na boca. Às vezes é um marceneiro que fica colocando um prego na boca, coisa, né? Que a gente nem imagina, né? Quem não conversa nem sobre o que o paciente faz, profissão, nem como assim, né? Uma tampa de caneta que tem de colocar metal, na boca, né? um metal. Então, assim, é importante a gente fazer esse teste de contato, porque existem, nesse teste, são testadas algumas substâncias, né? E essas substâncias, elas podem ser desde fragrância, conservantes, metais, resinas, né? Então, é importante que a gente faça esse teste de contato também. Isso. A apresentação clínica, na maioria dessas quelites, é aquele padrão mais esfoliativo, né? Isso. Descamação, fissura, algum grau de ardor, prurido, mas uma coisa muito recorrente. Então, quando o paciente diz, não estou lambendo, não estou mordiscando, não estou ansiosa, não estou nada, você tem que pensar nessas condições de contato associadas, e nem sempre na anamnese é muito claro, mas já dá para dar uma suspeitadazinha, assim. Trocou pasta de dente, né? Porque esses elementos, né, Perla? A pasta de dente é fazem muito comum, parte, né? também desses outros produtos que a gente entra em contato com a boca. Então, pasta de dente, esses enxaguatórios bucais, né, batom de forma geral. Então, perfume, que acredite se quiser, a gente põe muito perto do rosto e pode acontecer de irritar o lábio, e coisas que você não imagina da prática, como você disse, metal porque está segurando um prego na boca. Então, é importante conversar com o paciente, porque tem hábitos que a gente sequer imagina. Né? Não coloca nada na boca, não é possível, né? O que é que você está colocando? E cada um tem uma mania, e a gente tem que conversar bem nessa anamnese para direcionar. É bem complexo, né? Bem complexo, cada um com seus hábitos, né?
Ok, então vamos lá. A gente já descreveu o aspecto clínico, a gente pediu biópsia em algumas situações, exames complementares em seguida, digamos que fechamos o diagnóstico. E aí, como é que a gente deve executar esse tratamento das quelites, Perla? Começando aí pela quelite angular. Então, a quelite angular, como a gente já viu, a grande maioria por excesso de saliva. Então, manter aquela região seca é uma coisa importante. Às vezes, a gente bota até um cremezinho de barreira, né, naquela região para ajudar a ele cicatrizar, sem estar a saliva ali machucando, irritando, macerando. Às vezes, a gente tem que entrar com antifúngicos ou antibióticos, né? Então, vai depender muito daquilo que a gente está vendo, mas pode ser usado, ou às vezes os dois juntos também, né? Eventualmente. Depende. Na maioria das vezes o tópico aí é suficiente, Isso. né? Dificilmente a gente precisa de oral, é muito mais um controle da infecção local e barreira para evitar a umidade, quase sempre é nessa linha. Na quelite esfoliativa, o que é que você costuma indicar? Paciente ansiosa, mordiscando ali com aquela descamação. A primeira coisa, assim, é você sentir isso na consulta, né? Às vezes o paciente realmente é muito ansioso e já na consulta eu observo muito o paciente, né? Então eu já vejo que ele tá, às vezes ele tá já machucando e diz, não, doutor, não faça isso. Aqui na consulta eu já fiz 3 vezes. Dá vontade de filmar o paciente. Dá vontade dizendo, de filmar. Eu não mordo, nem fico lambendo. E quando você está conversando, o paciente faz umas 10 vezes. Porque realmente é de forma inconsciente que eles fazem. Então, primeiro é mostrar ao paciente que ele faz, né? Se você observar já durante ali a visita, seu atendimento, então dizer a ele que tem que parar, né? Além de tudo, hidratação, né? Então, a hidratação é importantíssima, porque quanto mais seco fica aquela pelezinha se destacando, ele vai puxando, porque a gente fica agoniado com qualquer pelezinha que esteja destacando. Ele puxa e tenta umedecer, achando que a saliva vai resolver essa questão da desidratação da pele. Não Mas vai, às né? vezes precisa até entrar com um corticoide de baixa potência, porque está tão já inflamado. Isso. Às vezes eu já peguei paciente por infecção também. E às vezes tem que entrar com um antibióticozinho junto com aquela pomadinha para tirar daquela crise maior e depois manter com hidratação. Isso. Então, aí a gente pode, no caso de um processo inflamatório maior, entrar com corticoide, geralmente de baixa, no máximo média potência, ou imunomodulador tópico, é uma opção também. Isso, também. Tirou da crise... Barreira, né? Barreira e mudança de hábitos, digamos assim, de forma geral, e tentar, se o paciente for muito ansioso, outras medidas para controle de ansiedade, né? Ir para psicoterapia, ir para psiquiatra, mudança de estilo de vida, e aí segue, né? E na quelite glandular, né? Aquela quelite mais inflamatória. Na quelite glandular, a gente viu que tem mais infecção, né? Porque vai ter aquela obstrução, e aí leva uma infecção secundária, então termina, às vezes, tendo que entrar com antibiótico sistêmico, né? Isso. Então, é uma dos tratamentos, às vezes, é entrar com infecção, com antibiótico sistêmico, mas pode, às vezes, associar alguma coisa de barreira, hidratação, para ajudar junto com esse antibiótico que você está usando. Lembrando que, eventualmente, esses quadros podem ser difíceis de serem manejados. Então, a obstrução nem sempre, e essa dilatação é consequente, nem sempre é completamente resolvida, né? Só com o controle de infecção. Às vezes, o paciente continua com edema, continua tendo infecções e processos inflamatórios recorrentes, eventualmente ele pode evoluir para uma vermelhectomia para tentar esse controle inflamatório. Mas a condução inicial, pelo menos para a nossa parte, é essa. Se não resolver, a gente encaminha para procedimento cirúrgico. Quelite actínica, que eu acho que é o nosso dia a dia. A quelite actínica, a primeira coisa é orientar, né? Primeiro, orientar que ele deve usar chapéu, que ele deve evitar sol intenso, proteção solar. Então, a primeira coisa. Mas está ali a quelite, você tem que tratar. E lembrar da proteção solar labial. Porque dificilmente você vai passar um protetor convencional no lábio. E as pessoas não usam. Normalmente as pessoas não usam. Então, a gente tem que orientar que tenha proteção, protetor labial mesmo. A maioria usa manteiga de cacau, achando que está fazendo ali hidrata, tudo, né? Mas não resolve isso. Mas não resolve. Mas hoje em dia no mercado a gente tem inúmeras marcas com proteção em média 30 ou mais, né? E a gente precisa orientar. Eu digo que as mulheres, em parte pela vaidade, têm uma proteção relativa à quelite actínica, né? Mulher brasileira, pelo menos, né? Que tem o hábito de usar muito batom. Apesar de boa parte dos batons não terem fator de proteção solar, nem todos têm, alguns já têm, mas não todos. O próprio pigmento e a película que se forma faz uma barreira física que protege o lábio inferior das mulheres. Então, acaba que a gente visualiza muito mais quelite actínica em homem do que mulher, de forma geral. Boa parte por questão desse hábito aí de maquiagem e esse cuidado indireto, né? Então, primeira coisa, quelite muito leve,
pode ser só fotoproteção e Isso. acompanhamento clínico. Mas digamos que essa quelite está um pouquinho mais irritada, mais avançada, o que é que a gente pode fazer? Então, aí a gente pode optar por uma cauterização, né? Essa cauterização pode ser com ácido, essa cauterização pode ser com crio, só lembrando que a gente está falando de lábios, a chance de edema, né, é muito grande, né? Então, assim, as lesões de queratose acrílica que a gente usa muito, imiquimod, defurix, que a gente sabe que irrita muito, traz muita eritema e muito edema, no lábio fica meio difícil, né, Claudinha? Mais ainda, né? Aí, assim, eu não tenho esse costume de estar passando Efurix e imiquimod nos lábios. Prefiro ir para as cauterizações, realmente, mas às vezes está num nível que também precisa ir para a cirurgia, né? Sim. E às vezes tem que ir para uma vermelhectomia também, né? E eventualmente a gente vê, né? Eu também sou como você, na literatura tudo isso está correto, né? Pode ser utilizado, mas lembrar que o lábio é um tecido muito frouxo, muito mole, então a reação inflamatória, o edema que gera ali é muito grande. Então imagine, imiquimod já faz reação inflamatória absurda, às vezes na face, no dorso de mão, enfim, outras áreas que a gente trata, no lábio vai ficar uma coisa. Eu já tive uma paciente que fez, não por indicação, mas que já usava assim, cloracil tópico para queratoses inúmeras, aí fez uma quelite e inventou de usar, por conta própria, que já sabia, né? Vou usar de manhã e de noite, 21 dias. Voltou, que quando ele entrou no ambulatório, eu achei que era um Steven Johnson. Juro. Um edema, uma crosta. Eu digo, tinha o que preenchido. foi isso? Não, mas estava assim, com crosta. Eu digo, não faça isso. Como é que faz sem juízo? Às vezes a gente tem que ir mais devagar, se for na indicação. Vamos prolongar um pouquinho mais o uso desses imunomoduladores ou quimioterápicos tópicos para modular e o paciente tolerar o uso. Porque o edema e a reação inflamatória é muito importante, é muito intensa, né? Então, muitas vezes, terapia destrutiva local, eu particularmente faço muito ácido tricloroacético. A ideia é você destruir aquela camada displásica e promover uma renovação celular e fazer o acompanhamento clínico. Muitas vezes, o paciente tem uma quelite praticamente extensa no lábio inferior. A gente trata tudo, aí fica só uma área teimosinha, eu digo, biópsia aqui. Quando vê, tem um sequezinho é ótimo, né? Uma área focal ali de carcinoma espinocelular que, no todo, a gente não conseguiria observar, né? Exatamente o ponto adequado para biopsiar. Você pode ver uma lesão envolvendo o lábio inferior todo, eu vou biopsiar exatamente onde. Às vezes a gente trata tudo, vê se tem alguma área teimosa. Peraí, tá demais. Aí eu vou biopsiar aqui. Pode ser que já seja um SEC, né? Um padrão já invasivo inicial, e aí tem que ser conduta cirúrgica, né? Mesmo assim, quelites muito actínicas, muito recidivantes, que não melhoram com fotoproteção, terapia destrutiva, imunomodulador, etc., vermelhectomia para evitar o risco de SEC, se for realmente uma área muito ampla e é uma forma mais curativa para resolver. O que mais? Quelites... Tem a granulomatosa, né? Que a gente mostrou ali, o edema é importante, né? Em ambos os lábios. E tem literatura que diz, depende muito do que o paciente está sentindo, incomodando, mas o tratamento normalmente é feito com corticoides sistêmicos e intralesionais, né? É o tratamento que a gente mais utiliza na prática, né? Também não é uma lesão que chega assim no dia a dia do consultório, não, né? Não. Essas são quelites menos comuns. Eu acho que o nosso dia a dia é esfoliativa e actínica, sem dúvida. Sem dúvida é isso, né? Então, acho que a ideia para vocês que estão nos acompanhando era a gente fazer uma passagem geral sobre as formas de quelites, como é que a gente pode diagnosticar e, principalmente, como conduzir esses pacientes, né, Perla? Isso. Tem alguma coisa para a gente fechar nosso podcast? Não, por enquanto tudo certo. Se vocês quiserem comentar, tirar dúvidas, estamos aqui disponíveis para vocês. Se você gostou desse podcast, indica para um amigo, compartilha e segue a gente em todas as redes sociais.